Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada vida, em cada lar, nesse dia. Seja bem-vindo à nossa aula da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos ministrando a aula de número 8, da lição número 8, do nosso terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Antes de iniciarmos a aula, eu quero fazer um pedido a você. Depois que você assistir essa aula, vai lá no nosso canal e diga lá se você gostou ou não gostou. Diga alguma coisa dessa aula, das nossas ministrações. Isso vai nos ajudar a crescer nas mensagens, na pregação, vai ajudar-nos a melhorar aquilo que nós estamos fazendo. Amém? Deus te abençoe. Antes de nós iniciarmos a aula, eu quero fazer uma oração para que Deus continue nos instruindo e nos ensinando sobre a sua palavra. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, pela vida de cada um daqueles que vão ouvir, ver essa mensagem. Senhor, nesse momento, dai-me sabedoria, entendimento, graça para ministrar a tua santa palavra. Palavra essa que eu creio que vai trazer edificação, renovo, salvação para a vida daqueles que vão ouvir. Papai amado, nos ajuda nesse dia, na ministração dessa aula. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. A aula é de número 8. O tema é: as causas da desunião devem ser eliminadas no meio do povo de Deus. Olha o tema dessa aula. As causas da desunião devem ser eliminadas. Aquilo que causa, que traz desunião, deve ser eliminada do nosso meio. O texto áureo da nossa lição está no Salmo de número 133, verso 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vivam em união. A verdade prática diz assim: a união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo, é um estímulo para o crescimento da obra de Deus. 3 verdades nós podemos pontuar aqui. A união é uma força indispensável. Uma igreja é indispensável para uma igreja. A união não pode ser dispensada por nenhuma igreja. A união ela traz uma força e ela é indispensável para a igreja. A união para a igreja também é um testemunho para o mundo. Uma igreja unida, ela vai servir de testemunho. Testemunho esse que vai testemunhar Cristo na igreja. Terceiro, ela é um estímulo para o crescimento da igreja. A união traz estímulo para que essa igreja cresça. A desunião, ela expulsa as bênçãos da igreja. A desunião expulsa as bênçãos da igreja. A desunião impede o crescimento da igreja. É impossível uma igreja desunida crescer. É impossível que um lugar que cada um pense, fale ou faça uma coisa diferente cresça. É necessário um conjunto, uma união, um propósito, um sentimento para que a igreja cresça. A união é o caminho para enquanto a desunião impede o crescimento, a união é o caminho para a comunhão e o amor, partir do pão, sentar na mesa. A união é o caminho para o amor e a comunhão. A união engrandece a igreja. A união é uma força. O Espírito Santo opera quando há união perfeita. Não tem como o Espírito de Deus operar onde não há união. Não tem como, não existe isso. O Espírito Santo só opera onde há união. A nossa leitura bíblica em classe está em Neemias, capítulo 5, versículo 1, depois de 6 a 12. Neemias, capítulo 5, versículo 1, vamos ler e depois vamos dar um pulo para o versículo 6 até o 12. Vamos ler? Se você está com a revista ou se você tem uma Bíblia, abra em Neemias, capítulo 5. Vamos ler o verso 1, depois vamos pular para o 6 até o 12. Leiamos.
Foi grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e essas palavras muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei contra os nobres e com os magistrados, e disse-lhe: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo nossas posses. E vós, outra vez, vendereis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram, e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróprio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhe tenho dado dinheiro e trigo. Deixamos este ganho. Restituir-lhes hoje, vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis dele. Então disseram: restituir-los-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim, como os dizeis. Então chamei o sacerdote e eu fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Diante dessa leitura, eu quero destacar aqui nesta leitura 4 grupos de pessoas que estavam envolvidos nesta causa, nessa desunião. 4 diferentes grupos de pessoas compunham essa situação. Primeiro havia aqueles que não possuíam terra e, no entanto, necessitavam de alimento. Eles não tinham terra, mas precisavam do alimento. É o primeiro grupo. O segundo grupo de pessoas que tinham dificuldade em alimentar suas famílias, embora possuísse propriedade. O terceiro grupo havia tomado dinheiro emprestado para pagar imposto, o imposto do governo, o imposto real, e não era capaz de pagar o empréstimo por causa dos juros abusivos, exorbitantes. O quarto grupo, olha o quarto grupo era formado por judeus ricos, que exploravam seus irmãos e irmãs judeus, tomando suas terras e filhos como garantia. Ou seja, você não tem dinheiro para pagar, dá seu filho, dá suas filhas, dá suas terras, e vai ficar no lugar da dívida. Então havia uma escravidão, mas a Bíblia diz, no versículo 1 do capítulo 5, que Neemias ouviu um clamor de todos os povos, do povo de Deus, em razão dessa desunião. Neemias ouve e se enfada. Neemias faz um grande ajuntamento, porque não tem como se resolver uma situação dessa se você não confrontar. E Neemias vai dar um confronto a eles, vai dizer: olha, esse povo estava escravo. Nós, com as nossas posses, compramos eles, libertamos eles da escravidão e trouxemos aqui para nossas terras. Será que agora vocês vão fazer deles escravo de novo? Vão vender os nossos irmãos ao nosso próprio povo? E eles se calam porque não tem o que falar. Eles estavam errados no que estavam fazendo. Estavam escravizando os mais pobres. Neemias faz a proposta e Neemias entra na proposta. Neemias fala: olha, eu tenho trigo, tenho dinheiro, não com usuras, diz a eles. Não juros abusivos. Mas eu tenho dinheiro e tenho trigo e tenho terra na vossa mão, a juros. Deixe esse ganho de lado. E daí, quando eles ouvem que Neemias abre mão daquilo que ele tinha, eles também dizem: pois bem, vamos restituir a eles. Quando eles dizem isso, Neemias chama os sacerdotes para que eles jurem, para que essa palavra seja cumprida. E a paz é restabelecida no meio do povo de Deus. O objetivo geral da nossa lição é destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustento da obra de Deus. A união é indispensável para o crescimento e sustento da obra de Deus. Objetivo específico que nós vamos alcançar nessa lição. Primeiro, explicar que a união, caracterizada no período pós-exílio, serve de referência para a igreja. Segundo, expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus no tempo de Neemias. Mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Neemias toma ciência do problema, mas Neemias é um líder que ouve o povo
e que também vai solucionar o problema. Você que é líder, que me ouve nesse dia, temos que ouvir o povo e temos que solucionar as causas que traz desunião no meio da igreja, para que elas sejam eliminadas. E precisamos fazer isso com muito carinho e com muita paz. Primeiro tópico, irmãos, diz assim: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Era uma característica do judeu, a união. Mas eles tinham uma base. Qual era a base da união? Todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. Olha aí, era um povo só. Era um povo. E todos eles confessavam uma única fé no Deus verdadeiro. Nós precisamos ser um povo só de Deus. Não importa a denominação que você é que está me ouvindo. Você é a igreja, você é o corpo de Cristo. Eu costumo dizer, quando eu vou em outras denominações pregar, que não é a mesma que a minha, sempre eu digo: Cristo só tem uma igreja. Cristo só tem um corpo. Cristo só tem um povo. Qual é a igreja dele? Aquela que ele comprou e lavou com o seu sangue. Não importa a denominação que você é. Por isso que nós temos essa desunião hoje, porque cada um, eu sou de uma, eu sou de outra, eu sou de outra, esquece do propósito da salvação, que é um ajuntamento, um corpo de Cristo, meu irmão. Nós temos que ser um povo só e confessar uma única fé. Mesmo que você tenha o lugar de você cultuar, de adorar, mas o propósito é o mesmo. Estamos unidos no mesmo corpo de Cristo. Amém? Essa era uma base deles. Segunda, muito importante: o altar havia sido renovado, o templo levantado e os cultos a Deus restaurado conforme os ritos da lei. Altar havia sido renovado, isso é muito importante. Tem muita gente, preste atenção. Tem muita gente cultuando a Deus sem renovar o altar. Tem muita gente querendo adorar com o altar destruído. Altar destruído não traz adoração a Deus. Se você quer adorar, se você quer cultuar, primeiro construa seu altar. Renove seu altar. É isso que a Bíblia nos ensina. Tem muita gente com altar destruído querendo adorar. Altar destruído não dá para colocar oferta nele. Você tem que construir o altar para depois colocar a tua oferta. Eu não estou falando de referência monetária, de dinheiro, não. Eu estou falando da tua vida espiritual, da tua alma, do teu corpo, aquilo que você tem de melhor para apresentar a Deus. Você tem que edificar o altar e colocar nele para que suba como cheiro suave diante de Deus. Para que o fogo, o Espírito Santo de Deus se manifeste na tua vida. Primeiro reconstrua altares, depois vá cultuar a Deus, adorar a Ele. Faça primeiro o renovo do seu altar. Segundo, todos haviam experimentado o despertamento que havia iniciado pelo rei Ciro. Hoje nós não temos o rei Ciro para despertar, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, para trazer um despertamento. Receba aí onde você está um despertamento da palavra de Deus. Receba um despertamento aí do Espírito Santo, para ter uma união, para ter amor entre os seus irmãos. Segundo subtópico do primeiro tópico diz assim: esta união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus. A união que havia entre os judeus simbolizava a união que deve haver dentro da igreja. Todos são um em Cristo. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. Então ela se torna uma antessala do céu. Quando a igreja é unida, você tem prazer de estar lá dentro do culto. Quando a igreja é unida, este culto vai se tornar um pedacinho do céu, uma antessala do céu, ou um lugar que está sendo preparado, onde você está sentindo aquilo que um dia você vai receber no céu. Quando a igreja vive a união, os cultos se tornam uma antessala do céu. Amém? Vamos considerar algumas bênçãos decorrentes da união, algumas bênçãos que acontecem quando nós somos unidos. Diz assim: os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. Sim ou não?
são alvos de crítica e isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. Que riqueza! Então é chegar à igreja, encontrar um ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Salmo 133, versículo 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando a igreja vive em união, quando alguém entra lá, vai sentir seguro dentro dessa igreja, porque é uma igreja unida. Amém? Diga um amém aí se você recebe essa palavra. Outra bênção da união é: na igreja, levamos as cargas uns dos outros. Presta atenção disso. Na igreja, nós levamos as cargas uns dos outros. E não peguemos uma carga mais pesada ainda e colocamos sobre nossos irmãos. Tem muita gente pegando carga e colocando na costa do irmão. O irmão já está arcado de tanta carga. E daí vem outro e coloca mais carga em cima dele. Ele não vai suportar. É para você ajudar e não para você colocar mais carga sobre o irmão. Na Bíblia nos ensina: levai as cargas um dos outros. A união nos faz isso, ajudar a levar as suas cargas, ajudar a levar os seus pesos em oração, a sua aflição, a opressão. Se você pode, ajude. Se você pode, não empreste, dê. Se os seus celeiros estão transbordando, Deus te abençoou, não empreste, dê. Deus vai te abençoar. Deus vai te multiplicar na tua vida. Você acredita nessa palavra? Deus vai multiplicar na tua vida. Seja um abençoador. Abençoe alguém. Sirva alguém. Ajude a carregar as cargas. Outro ponto. A união nos faz forte. Uma ovelha sozinha é fácil ser arrebatada. Uma ovelha, se ela estiver sozinha, é fácil ela ser arrebatada. Mas quando nós estamos unidos, a nossa força é muito maior. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Testemunho da igreja. O testemunho da união vai fazer com que o mundo conheça que Cristo veio para salvar, libertar as pessoas da opressão. Porque quem está na igreja está liberto e não está oprimido, não está escravizado. Dentro da igreja não é lugar de escravidão, não é lugar de opressão, é lugar de libertação, é lugar de união, é lugar de salvação. No meio do povo de Deus deve haver isso em nome de Jesus. Não é lugar de escravidão, não é lugar de obrigação, mas é lugar de referência e adoração no nome santo de Jesus. 3. Esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente menores dos seus inimigos, conseguiram construir o templo. Quando eles voltam da Babilônia para Jerusalém, eles voltam um povo menor ainda do que foram. Mas a união faz com que eles construam a cidade, construam o templo, construam os muros, com toda a oposição que havia, como os irmãos conhecem. Mas a união faz com que a obra avance. Seja unido para que a obra de Deus avance. Vamos para o tópico 2. A união entre os judeus estava ameaçada. Eles tinham união, eles voltaram unidos, dispostos a construir. Mas essa união foi ameaçada. Qual era a ameaça? Tratava de uma grande injustiça social. Reflita aí, será que hoje nós temos isso no meio da igreja, no meio do povo? Se nós temos, nós não podemos ter. Será que nós temos no meio nosso pessoas que pegam, emprestam dinheiro abusivo, com juros abusivos, e escraviza nossos irmãos? Tomam as suas posses. Será que nós temos essa escravidão hoje dentro da igreja? Não estou falando fora. Não estou falando de juros abusivos, de financiamento, outras coisas, não. Estou falando dentro do povo de Deus. Dentro do povo de Deus. Será que nós temos pessoas que estão escravizando os nossos irmãos, fazendo deles escravos de novo? Segundo, como explicar uma injustiça dessa no meio do povo? Não é no meio dos amalequitas, não é no meio dos amonitas, não é no meio dos filisteus, não. É no meio dos judeus, no meio do povo que Deus separou. E como se explica? Primeiro ponto, falta de amor. Pergunto para você, será que nós vivemos esse problema hoje? Será que nós vivemos o problema da falta de amor no meio do povo de Deus? Eu não quero nem me ampliar muito nesse assunto, mas responda aí para você mesmo. Será que vivemos uma falta de amor hoje no meio da igreja? No meio do povo de Deus? Essa causa que estava trazendo essa desunião, um dos pontos que estava causando isso era a falta de amor. Dos ricos para com os mais pobres. Era o que estava acontecendo. Isso não pode acontecer. O assunto é muito sério porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão
peca contra Cristo. Quem peca contra o seu irmão está pecando contra Deus, está pecando contra Cristo. Então tomemos muito cuidado. A segunda atitude que explica isso é: a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas das misérias de seus irmãos mais pobres. O problema é que eles já tinham e queriam ficar mais ricos. De que maneira? Escravizando aqueles mais pobres. Olha a situação que eles estavam vivendo. Era uma das causas da desunião. Essas são as causas que estava trazendo desunião. No tópico 1 nós apresentamos, nós explicamos. Foi o objetivo que nós alcançamos, foi explicar que a união era uma característica. Depois que eles voltaram do exílio, para que construíram a cidade, os muros. E nesse segundo tópico nós apresentamos a causa e explicamos também o que estava causando a desunião, esse clamor do povo. Terceiro tópico, Neemias soluciona o problema. Olha aí, nós vemos lá no texto que Neemias chamou o povo para fazer um ajuntamento e um confronto contra eles. Neemias convocou um grande ajuntamento, reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Eles não podiam pagar das seus filhos, das suas terras. É assim que eles trabalhavam. 2. Neemias fez uma proposta conciliadora. A proposta que Neemias faz é de paz, para conciliar, reconciliar, trazer paz. Nós líderes, você que está ouvindo esta palavra, nós temos que solucionar os problemas, mas de uma forma pacífica, conciliadora, não batendo e nem expulsando ninguém da igreja, mas devemos resolver de uma forma que concilie, que traga paz, que a união seja restabelecida. Amém? A proposta de Neemias foi acatada, foi aceita. Por quê? Porque Neemias faz a proposta e entra nela. Neemias entra na proposta e o povo aceita. Neemias restaura a união. Quando Neemias resolve isso, a paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Quando surgir um problema aí na tua igreja, líder, trate com muita diligência, com muito cuidado. Temos que ser pronto para ouvir os nossos liderados. Temos que estar pronto para ouvir para poder solucionar os problemas. 2. Problemas relacionados devem ser tratados carinhosamente. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados pacificadores, temos que ser de paz, pacificadores, tratado carinhosamente. A desunião representa uma obra da carne, pense nisso, guarde isso no seu coração. A desunião representa uma obra da carne e não um fruto. Então tome cuidado. Estas coisas entristecem o Espírito Santo de Deus. Não tem como dizer que o Espírito Santo de Deus está feliz onde existe desunião, pois Pai, Filho e Espírito Santo são um. E se eles são um, a igreja de Cristo deve também ser um. Então, onde há desunião, não tem como o Espírito Santo de Deus operar, não tem como o Espírito Santo de Deus estar feliz. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisas tão preciosas na igreja. Irmão, existe coisas mais preciosas do que a união e o amor na igreja? Eu pergunto para você. A desunião destrói isso. A desunião consegue destruir. Alguma coisinha pequena que causa desunião destrói a união e o amor e a comunhão da igreja. Andai em amor como também Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Jesus orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Olha a oração de Jesus. Para que todos sejam um, como ele e o Pai é um. Meu irmão, receba essa palavra. É uma aula da escola dominical. Eu estou sendo bem breve, bem rápido, para que você possa assistir essa aula inteira.
Ah, irmão, receba essa palavra no seu coração. Devemos ser unidos no amor, na comunhão. E finalmente devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. Qual deve ser o nosso testemunho? A união da igreja, devemos testemunhar. Quando lá em Atos dos Apóstolos Jesus diz que vocês receberão poder, ele não fala que vocês receberão poder para ser apóstolo, para ser pastor, para ser evangelista, para ser missionário, para ser profeta, não. Vocês receberão meu poder e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e em Samaria. A igreja deve ser um testemunho para o mundo da união. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Vou repetir, a união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Isso é o selo da igreja. A união traz a paz e estabilidade. Meu irmão, que Deus abençoe sua vida. Que essa palavra venha trazer edificação para a tua vida. Que essa palavra venha trazer uma exortação, um consolo, um conforto. E que Deus te abençoe. Se essa aula trouxe edificação para a tua vida, compartilhe. Leve essa aula também a alguma outra pessoa que precisa ouvi-la. Deus te abençoe. Na próxima semana nós estaremos novamente ministrando a outra aula da Escola Dominical. Toda semana eu estarei postando aqui uma aula da Escola Bíblica Dominical. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grande obra na tua vida. As aulas eu estou fazendo bem breve, é menos de 30 minutos. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui, Senhor, aprendendo da tua palavra. Aqueles que estão ouvindo, que vão ouvir a tua palavra, Senhor, traga um despertamento do teu espírito, um reavivamento, um avivamento, Senhor, para a tua obra, para a tua igreja, para os teus filhos, para a liderança espiritual, aos pastores, aos líderes de todas as comunidades, de todas as denominações. Traga um despertamento aos membros, Senhor, aqueles que fazem parte de uma igreja, de uma denominação. Senhor Jesus, no final de tudo isso, todos nós fazemos parte do teu corpo, fazemos parte do povo que o Senhor comprou com teu sangue. Continua nos abençoando e nos dando a tua graça, em nome de Jesus. Amém.